No fundo, o sucesso de uma empresa tá ligado à capacidade dos seus colaboradores, né? Isso. É simples assim, Simples né? assim. Você tem grandes colaboradores preparados, você vai ter grandes resultados, né? Só que isso dá muito trabalho, Sandrão. O líder não dá para liderar à distância, ele tem que estar do lado. O papel dele, né? O prazer, como o Jack Welch falava, cara, o líder tem que ter prazer em ver os outros crescerem, né, Sandrão? Tem que ter Exatamente. Com prazer, tem que prosperidade. prosperar, pô, de ver o cara que, pô, entrou lá com, sabe, com uma situação difícil e, pô, de repente prosperou, entendeu? Então é dar trabalho. E às vezes eu sinto também que o líder não pode fazer tudo, né? Ele precisa ter o RH do lado dele, né? Mas eu vejo em muitas empresas que os RH, Sandrão, são usados para coisa errada, Sandrão. Pô, eu lembro de uma organização aí, parceira da HSM, que tinha lá 10 mil colaboradores. A diretora de RH era responsável por administrar o plano de saúde dos 10 mil. Departamento Cara, pessoal. como é que ela vai ter tempo para pegar Entender. cada colaborador? Porque no fundo, Sandrão, o indivíduo, ou indivíduo, existe? A pessoa. A pessoa, a mulher, né? Tem que ser polida, tem que ser esculpida, né? Eu lembro que eu fui mentor do Edson Bueno, né? E ele era muito focado nisso, Sandro. Ele fez pessoas comuns realmente fazerem coisas incomuns. Comuns. Mas ele era muito dedicado à liderança, né? Muito dedicado. Os executivos eram professores, né? Então todos os executivos estavam perto das pessoas. E, na verdade, ele julga o potencial da pessoa pela vontade, né? Hoje em dia você consegue, através de várias entrevistas, você saber Ferramentas. se aquela pessoa tá afim ou não. Se ela quer fazer alguma coisa diferente no mundo ou não. Ou se ele tá preocupado só com férias, com trabalho remoto, com saúde mental. Cara, muito importante. Cara, mas junto ou não? Entendeu? Comprometimento. Tamo junto ou não? Se não tiver, cara, não adianta vir com uma lista de coisas, porque não vai dar certo, entendeu? O que você está falando sobre o trabalho do líder é aquilo que nós temos falado com frequência, né? Nós habitualmente nos acostumamos a entender as pessoas que ocupam uma posição de liderança, reconhecer o seu valor por serem gestores ou gestoras de negócio. Gestor do negócio gerencia ou gere o negócio. O líder lidera pessoas. Quando a gente fala em extrair o melhor potencial possível das pessoas da sua equipe, você tem que se orientar às pessoas. Sim. Entendendo o perfil de cada indivíduo, suas ambições, seu nível de comprometimento e como esse perfil e suas capacidades ou competências e habilidades encaixa nas demandas da organização. Voltamos àquele episódio, aquele programa sobre Jim Collins, a pessoa certa no ônibus, no lugar certo. Para fazer isso, é necessário que a pessoa, o líder, a líder, migre sua atenção exclusiva na gestão do negócio e ocupe parte da sua agenda orientada ao desenvolvimento de pessoas, né, Salibão? Não, assim, como é que você falou mesmo, né? Uma organização é resultado do seu capital Da intelectual, qualidade da do qualidade do capital. seu management team. Não tem muito jeito, né? Não. Não tem muito, assim, não tem muito segredo. E a gente, nesse capítulo do livro, a gente cita uma metáfora de um maestro de uma orquestra sinfônica, né? Uma orquestra sinfônica tem dezenas de instrumentos. Dezenas de pessoas com talentos particulares para cada instrumento. Uhum. Não adianta nada ele pegar uma pessoa hiper talentosa em determinado instrumento e colocar ele para tocar outro, não vai funcionar. Então o maestro ele tem a manha, a habilidade de entender qual é a pessoa mais adequada para conduzir aquele instrumento em particular e não uma visão generalista. Essa é uma ótima metáfora para entender essa tese, né, Salibão? E na minha equipe mesmo, às vezes desempenhando a mesma atividade ou o mesmo job description, eu vou ter que saber como eu conduzo cada um para gerar o seu melhor potencial. Eu posso ter aqueles que têm mais introspecção e uma orientação mais dirigida a dados, a informações analíticas, aquele outro que tem mais um perfil mais extrovertido e nessa forma mais habilidade de relações interpessoais. Como eu modelo isso? Não é aquela história do one size fits all, né? Um tamanho único. Eu vou gerir a minha equipe como se todo mundo fosse da mesma relação e com as mesmas demandas. Eu lembro que um dos slides, né, eu ajudei o Edson Bueno a ser palestrante, né, para ele poder se comunicar melhor com a turma dele, né? Um dos slides era um homem esculpindo uma estátua, né?
Que, na verdade, o homem esculpindo o outro, ou a outra, né? Ou a mulher esculpindo o homem, igual, né? idêntico. Tirando o melhor dele, né? Então, o próprio Peter Essa Drucker, né? metáfora, né, Saliba? Como vou fazer uma modelagem da pessoa para tirar o melhor dela, né? Sandrão, tudo começa com a liderança. Se a liderança acha que as pessoas são limitadas, as pessoas vão ser limitadas. Muito bom, cara. Né? As pessoas vão ser limitadas. Então, por outro lado, você vê, né? O Peter Drucker fala que ele teve 3 chefes. Como é que o Peter Drucker virou o Peter Drucker? Né? Na aula que eu dou na nossa imersão, eu mostro que ele teve 3 chefes que achavam que não havia limite para o que uma pessoa podia fazer. Então, se você já tem um cara... Eles incentivaram ele a pensar desse jeito. Se você tem um cara que entende que não tem limite para o que o ser humano pode fazer, e não tem mesmo, Sandrão. É impressionante as coisas. Sim. Eu experimentei do meu lado, né, Sandrão? Assim, eu nunca me considerei muito talentoso nas coisas, né? Mas eu sempre fui muito esforçado e sempre procurei ficar com gente muito melhor que eu, né, Sandrão? Mas se a gente for pegar o episódio que a gente conversou como sistema de execução, e você comentou que você não é necessariamente afeito a coisas relacionadas à operação, à execução. Sim, sim. Você é da esfera das ideias. Sim, sim, sim. Quer dizer, o reconhecimento, por isso que a gente fala de autoconhecimento também, né, Salibão? O reconhecimento dessa sua fortaleza é meio caminho andado, porque você não, se você for colocado numa posição onde vai ser necessário que você desenvolva uma tarefa mais tarefeira, repetitiva, operacional, não vai ser o seu melhor. Pois é. Aí sim nós vamos estar mediocrizando o seu talento. E aí tem uma tese boa, viu, gente? Ou nivelando a empresa por baixo. Por baixo. Né? Mediocrizando todo mundo. E tem uma tese boa. Você ter um talento limitado não significa dizer que você tem baixo desempenho. É como você explora melhor aquele talento numa posição correta onde aquele talento vai fazer a diferença. E como você disse, né, Celebon? Ao acreditar que não existe essa limitação, você tem N possibilidades.